Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui para mais uma aula pelo Estratégia Educação. Meu nome é Lucas Gabriel, sou professor de matemática aqui do Estratégia, voltado para a área de educação. É sempre bom estar aqui com vocês e hoje nós iremos ter a seguinte missão de, claro, falar do nosso querido Prof. Mate, coraçãozinho aqui para o nosso Prof. Mate. Ah, Prof. Mate. Vamos falar de razão, proporção, regras de três e grandezas proporcionais. Fica aqui algumas dicas para vocês que são as seguintes. Ó. Vamos começar aqui primeiro com as dicas. Né? Primeira dica aqui para vocês. Tá vendo esse assunto? Veja as aulas, assista e quando eu começar a fazer as questões, dá aquele pause e tenta resolver. E aí você vê a resolução. Terminou de ver a aula toda, quer revisar? Pega o material que está com todas as anotações, que isso vai fazer você ganhar tempo. O Profmat, ele é um programa de mestrado que o Exame Nacional de Acesso, ele é bem honesto, mas você precisa saber cada nuance daquele edital, cada detalhe. Você precisa estar por dentro do que cai, dos assuntos, das dicas, dos macetes e das principais questões que são cobradas. Tá bom? A gente vai fazer aqui então o nosso trabalho. Espero de coração que vocês gostem dessa aula e vamos começar. Bom, a gente vai começar aqui com o assunto de razão, certo? A gente vai falar aqui que a nossa aula é razão e proporção, temos que começar por ela. E é um pouco difícil a gente estabelecer ali uma ordem, porque nós estamos falando de professores de matemática, né? Então, a parte da teoria, eu irei falar bem breve com vocês, a gente vai falar rapidinho, para a gente poder priorizar as questões aqui na nossa aula. Então a gente tem aqui, ó, a razão é uma relação entre duas grandezas, que estão expressas na mesma unidade ou não. E aí o que é essa relação? Essa relação, no caso, nós estamos usando o conceito de razão, que nós podemos escrever elas na forma de fração, ou nessa forma aqui que é geralmente utilizado na notação de escalas e outras razões. Mas, em geral, essa anotação aqui ela é muito utilizada em escala. E aí nós já começamos aqui a nossa aula com uma parte teórica bem bacana, que é o quê? A diferença entre razão e fração. Elas não são a mesma coisa, tá? E aí eu vou começar aqui com o nosso texto e aí vou explicar para vocês. Razão expressa uma comparação entre duas grandezas, enquanto fração expressa que um todo foi dividido. Então, vamos agora aqui falar com vocês. Você pensa que foi escrito na forma de fração é razão. Não. A fração é uma ferramenta que a razão utiliza para fazer ali o seu conteúdo. A fração, a ideia dela é de um todo que foi dividido em partes. Você tem o numerador e o denominador. Já a razão dá um sentido para aquilo. Quando eu falo que algo está 1 para 3, eu posso estabelecer uma série de comparações. Eu posso falar que é 1 copo de leite para 3 colheres de Nescau. Eu posso falar que é 1 aluno para 3 alunas. Eu posso falar que é 1 médico para 3 enfermeiras. Então a razão é uma comparação. Eu tenho que dar sentido àquilo. Já a fração, ela só expressa que um todo foi dividido. Coloquei 1 sobre 3. Se eu não dei sentido àquilo, não é uma razão. É apenas uma fração. Então a razão ela dá um sentido àquilo, tá? E aqui nas nossas aulas, a primeira parte é falarmos sobre os tipos de razões. E nós temos as razões especiais. Então, nós temos muitas razões especiais. Vou colocar algumas delas aqui para vocês. Se eu esquecer, o material tem. E algumas eu não vou estar destacando no material, mas eu vou estar colocando em questões, tá bem? Então nós temos velocidade, escala, densidade,
densidade demográfica. Nós temos a vazão. Nós temos a relação candidato-vaga e etc. Então nós temos muitos tipos de razões especiais, tá? Se não me engano, essas 4 aqui eu coloquei em conteúdo e as outras eu resolvi em questões, tá? Não que elas não sejam importantes, mas é interessante aí a gente trabalhar, tá? E aí, vamos começar falando sobre velocidade. Velocidade é uma razão entre distância percorrida e o tempo gasto, o famoso S sobre T. Perceba que eu não estou utilizando ΔS sobre ΔT, mas eu vou falar aqui com vocês aqui essa diferença até para a gente ficar ciente aqui do negócio, tá bom? Vamos lá. Atenção. Velocidade em física é ΔS sobre ΔT. Nós utilizamos essa letra maiúscula, o delta maiúsculo, para representar a distância, né, percorrida, a diferença que você percorreu e o tempo que você levou. E aí, por que nós utilizamos isso? Imagina aqui que você tem A, você tem um B, e aí você, no seu veículo, está aqui. Então, meu ΔS é isso tudo, é a distância de A a B, e você tem um tempo. No momento que eu vou reduzindo o meu A e o meu B, eu vou tendo algo que a gente estuda na matemática. Agora eu vou fazer ele bem pequenininho. Eu vou tendo algo na matemática que se chama velocidade instantânea. Então isso aqui, geralmente, nós utilizamos para velocidade média. Agora, nesse caso aqui, quando meu ΔT ele tende a 0, nós temos algumas alterações. O meu ΔT passa a ser dt e meu ΔS passa a ser chamado de ds. E aí a minha velocidade é ds sobre ΔT. Ela se torna um diferencial e isso é a notação de derivada. Pegaram aqui a ideia? E aí você tem aí uma analogia da sua velocidade e indo ali para o seu diferencial, que é a sua velocidade instantânea. Muito bacana, né? E aí por que eu estou falando isso? Porque algumas vezes o exame do Profimat, ele faz essas comparações e ele flerta um pouquinho com o limite, tá? E aí você já sabe que a velocidade média, quando você vai fazendo essa comparação, ela tende, né, a se tornar, quando você vai fazendo o ΔT tendendo a 0, e aí você vai tendo aí a sua velocidade instantânea. E aí você modifica, né, os símbolos para ser um diferencial, tá? Muito bom. E aí as questões de velocidade a gente vai fazer ali um pouquinho mais para frente. Muito legal. Temos aqui agora a escala. A escala é a razão entre a medida no desenho e a medida real. E aí nós temos duas observações interessantes, que pode ser a escala reduzida e a escala ampliada, tá? A escala reduzida, ela é quando a representação é menor do que a real. Ou seja, quando você tem, por exemplo, uma rodovia e você está colocando ela no mapa. Aí você tem a sua escala reduzida, que é 1 para 5.000, 1 para 2.500, 2.500.000 e por aí vai.
E você tem também a escala ampliada. E o que é a escala ampliada? É uma representação maior que a real. Por exemplo, se você tiver no microscópio. E aí você está fazendo uma escala, ó, que ela vai ser maior do que 1. Tá vendo? Então o segredo é esse. Se a sua escala é menor do que 1, você tem o padrão, que é, por exemplo, 1 para 5.000. Isso aqui é uma escala menor do que 1. Agora, uma escala maior do que 1 seria você já colocando números decimais, por exemplo, 1 para 0,002. Aí você tem uma escala menor do que 1. Geralmente utilizamos a escala reduzida, a ampliada é um pouquinho mais difícil. Porém, é importante você saber que existe a escala ampliada e ela é utilizada, como o próprio nome diz, para ampliar, certo? Situações de microscópio e coisas do tipo. E aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para encontrar uma escala, né? Só para servir aqui como exemplo. Vamos supor que eu tenha aqui uma grandeza real, seja, por exemplo, uma rodovia. Ela tenha 250 quilômetros. E eu quero representar ela no mapa com uma distância de 50 centímetros. Tá bem? Então, coloquei um mapa, eu quero que ela tenha 50 centímetros e a distância real dela é 250 quilômetros. Primeira observação. A unidade de escala é em centímetros. Salvo se o problema falar que não é em centímetro. Se ele falar que é, ou seja, ele não falar unidade, é centímetro. Então é o seguinte, estou fazendo uma questão, ele não falou unidade de medida e pediu para eu montar a escala, tenho que passar para centímetro, é obrigatório. Se ele não falar, aí, se ele falar que ele quer que seja em quilômetro, aí beleza, eu faço normalmente. O que é uma escala? Escala é a grandeza do mapa dividida pela grandeza real. Então vai ser os 50 divididos por 250. Mas isso daqui está em centímetro, isso aqui está em quilômetros. Então precisamos fazer uma conversão. Sei que é colocar 5 zeros, tá, galera? Mas como é uma aula teórica, a gente precisa colocar tudo passo a passo. Então, se você já quiser colocar os 5 zerinhos, fica à vontade. Mas, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, para fazer essa alteração, tem que adicionar 5 zeros. Agora, só vou separar eles aqui, tá? Fica, então, 25 milhões de centímetros. Corta um zerinho. Perceba que eu estou fazendo bem didático, tá? Bora contar os zeros para eu não perder. Por que eu não usei notação científica, né? É, professor, não usou, né? Tá vendo? Depois eu falo mal dos meus alunos. Ficou então 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, perfeito. Ou a escala é 1 para 500 mil. Então é assim que nós fazemos para pegar uma distância real, uma distância no mapa e montar ali a sua escala. Perceba aí que essa escala, ela foi uma escala menor do que 1. Então qual o nome aqui que nós utilizamos? Escala reduzida. Muito bom.
Continuando. Temos aqui agora a densidade. Aí eu trouxe aqui para vocês densidade e densidade demográfica. Por que isso? Porque tem uma diferença, o Profimat ele faz aí uma diferença entre escala e escala demográfica. É importante trazer para vocês, para que vocês fiquem cientes e consigam se preparar, né? Então nós temos aqui a densidade, que é a razão entre a massa de um corpo e seu volume. E aí, geralmente, você pode colocar um exemplo de densidade, 5 gramas por centímetro cúbico. Então indica que você tem essa grandeza aqui, 5 gramas para cada unidade ali de volume. E o que é interessante é você comparar a densidade entre corpos. Então, o que cai bastante aí nos concursos do Profimat, né, nas provas do Profimat, é comparar a densidade entre os corpos. Enquanto aqui, na densidade demográfica, só um minutinho. Enquanto aqui na densidade demográfica, é você achar a quantidade de uma população ali ocupando uma região. E aí perceba que já é um pouco diferente, tá? Porque a unidade aqui é geralmente em quilômetro quadrado, que é o mais comum, porque você está falando de área ocupada, então uma região. E aí você tem como exemplo, por exemplo, 500 habitantes por quilômetro quadrado. Essa seria uma densidade. E aí, quais são as comparações? Você pode ter questões onde ele compara a densidade de cidades e outras. Ele pode ter questões onde, para aumentar a densidade, para reduzir, se o volume é tanto, como é que você faz a comparação? E aí a gente precisa utilizar a proporção para resolver esses tipos de questões. Tudo bem? Dando sequência, aqui na nossa parte teórica, nós temos a proporção. Não dá para a gente ir para questões sem falar dela. A proporção é uma igualdade entre razões equivalentes. E aí, por que a gente utiliza a proporção? A proporção ela é uma estratégia muito utilizada para que você tenha ali a sua razão, seja uma razão especial, seja uma escala, e você consiga obter outras informações a partir dela. A gente tem, por exemplo, a escala, que a gente achou que foi de 1 para 5.000, não sei, deixa eu ver aqui. De 1 para quanto? Foi de 1 para 500 mil, isso. Foi de 1 para 500 mil. Então vamos lá. De 1 para 500 mil. E aí, poxa, e aí você achou que algo é 3 centímetros? Então 500 mil, 1 milhão, vai dar 1 milhão e 500. Então 1 milhão e 500 centímetros. E aí você faz essas comparações. Então é para isso aí que serve toda essa ideia ali da proporção, tá? A proporção é para você encontrar ali. E o produto mais comum é a relação fundamental das proporções, que é o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, né? E é interessante notar isso porque essa ideia que o produto dos meios é sempre igual ao produto dos extremos, ela vem através da comparação de proporções por esse método. Perceba que os meios é o B e o C, e os extremos é o A e o D. Então, fica aqui a minha sugestão para vocês, né? Por que é meios e extremos? É por causa dessa notação. Bom, gente, então para não falar mais do mesmo, eu vou pular aqui um pouquinho essa parte de resolver proporções mais simples e vamos logo resolver algumas questões interessantes para a gente brincar nesse final desse bloco. Aqui eu trouxe questões de concurso de professores de matemática que tenham aí afinidade com o Profimática e sejam parecidas aqui com o nosso exame. Lembrando que nós já fizemos aí as questões de provas anteriores,
e aí você consegue acessar nas outras aulas que tiverem ali de razão, proporção, questões. Aí você pode pegar as questões de anos anteriores do Profimat para resolver. Vamos aqui, ó. Dirigindo a uma velocidade de 90 km por hora, Bernardo fez um percurso em 6 horas. Quanto tempo levaria se reduzisse a velocidade para 60 km por hora? Isso aí pode ser resolvido utilizando a famosa regra de 3, a proporção, ou utilizando a definição de velocidade, certo? E é o que eu vou fazer aqui com vocês. Eu não vou utilizar regra de 3 para resolver essa questão. Oh, que chato. Velocidade é S sobre tempo. Vamos partir daqui. Ele vai fazer esse mesmo percurso. Então, nas duas situações, o nosso S é constante. Então, vamos aos primeiros dados. Ó, vamos resolver sem utilizar regra de 3. Nós temos a velocidade igual a 90 e o tempo igual a 6 horas. Então, vai ficar 90 igual a S sobre 6. Então, você tem que o seu S é 90 vezes 6, 540 km. Então, para ele fazer esse percurso em 6 horas, a uma velocidade de 90 km, o percurso tem que ter 540 km. Então, considerando que é o mesmo percurso, ele agora vai reduzir para 60 km por hora. 60. Vai continuar os mesmos 540. E aí você quer saber o tempo necessário. O tempo vai ser fazer essa divisão. E vai dar 6 vezes 9, 54. 9 horas. Alternativa, letra D. Sei que nós não falamos ainda sobre regra de 3, tá? Mas se vocês quisessem resolver por regra de 3, vocês teriam que tomar o seguinte cuidado. Velocidade, tempo. O deslocamento não é algo que varia. Então a gente vai deixar quietinho. 96, 60x. No momento que eu reduzo a minha velocidade, o meu tempo aumenta. Essa grandeza é inversamente proporcional. Então, na hora de montar a conta, ela entra invertida. X igual a 9 horas. Perceba que chegamos aqui no mesmo resultado. Sei que não falamos ainda sobre regra de 3, mas como essa é uma aula para o Exame Nacional de Acesso Profimat, suponho que nós, professores, saibamos regra de 3, né? Para não ficar muito longo esse bloco, a gente vai encerrar por aqui. E o próximo bloco vai ser inteiro focado em resolução de questões. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!